O Jeremias, não, o Everton, ele se comportou muito bem desde segunda-feira. A coisa que me aborreceu e aborreceu o presidente foi o Jorge Jesus ter telefonado para o jogador. Então o treinador estrangeiro vem aqui, faz um bom trabalho, faz alguma coisa com o jogador brasileiro e a imprensa brasileira trata uma coisa como normal. Não, não é nada normal, não. Não é normal porque ele ligou para o jogador na segunda-feira, ele falou com o jogador, fez a cabeça do jogador. O jogador ficou, em momento algum ele falou que ele não queria jogar. Depois o Benfica falou que pediu para ele não jogar. Uma que a negociação não estava certa. E outra que o treinador, seja ele quem for, foi o Jorge Jesus, mas podia ter sido um outro. Isso não existe. Aí a imprensa brasileira, muitas vezes, não, uma coisa normal, o Jorge Jesus telefonou para o Everton. Não, não. Aí eu me coloco no lugar do treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica às vésperas de uma decisão. Será que, como iria ser tratado pela imprensa portuguesa? Então, sabia que ele estava às vésperas de uma decisão, sabia que a negociação ainda não estava fechada, fez a cabeça, tentou fazer a cabeça, pelo menos para o jogador não entrar em campo, entendeu? E isso nos aborreceu bastante. Nós não falamos nada, mas a gente já sabia o que tinha acontecido, ficamos calados, e isso não pode acontecer. Então, essa foi a única coisa que me aborreceu. No mais, o Everton se comportou muito bem. Em momento algum, ele falou que ele não queria jogar. Eu estava trocando ideias com ele desde segunda-feira, aconselhando ele. Falei, olha só, Everton, a tua negociação, já te falei isso há muito tempo. Desde o Paraguai, lá no Paraguai, ano passado, na Libertadores, que mais cedo, mais tarde, você vai ser negociado. Pelo que representa para o Grêmio, pelo jogador que você é de seleção, você vai ser vendido. Agora, enquanto você não for vendido, você é jogador do Grêmio. Então, segunda-feira eu repeti isso para ele. E você é muito importante para a gente, você é um jogador decisivo. E vai acontecer, só que ainda não está nada definido, não está 100%. Então, você não tem que escutar ninguém, você tem que escutar as pessoas que trabalham com você no dia a dia aqui. Então, foi isso que eu passei para ele. Em momento algum, ele falou que não queria jogar. Eu só sei que ele ficou um pouco com a cabeça, entendeu? Já na Europa, por causa do telefonema do Jorge Jesus. E não tinha nada garantido ainda. Então, isso o que me aborreceu. Aborreceu a diretoria do Grêmio também, aborreceu o presidente. Então, eu tive que ter uma sensibilidade muito grande de conversar com ele na segunda-feira, conversei com ele na terça-feira. Por isso que eu fiquei feliz ontem à noite, quando ele bateu lá no meu quarto, entrou e falou aquilo para mim. A gente já contava com ele, mas ele foi firme, ele falou que queria jogar, que ele estava com a cabeça no clássico, queria nos ajudar, estava concentrado, estava focado no trabalho e que, pelo amor de Deus, que eu colocasse ele para jogar. Eu falei, eu só precisava escutar isso de você, Everton. Na minha cabeça, eu nunca tive dúvidas que você não iria jogar, mas fico feliz com essa firmeza que você está me falando, então você vai jogar. Então, a única coisa que nos aborreceu foi exatamente isso, porque eu imagino como o europeu iria tratar um treinador, estou falando de mim, mas podia ser um outro treinador, se ligasse não só para um jogador do Benfica ou para um jogador de qualquer outra equipe, nas vésperas de uma decisão, como eles iriam tratar. E o presidente foi muito feliz quando ele falou que, por esse ato, as coisas deram uma retrocedida na negociação. E o presidente está certíssimo, está de parabéns. Porque se eu ligo para um jogador para lá, só eu sei o que eu iria escutar. O placar mais justo hoje seria 4-0. Né? Mas ele falou que o Grêmio tirou o pé. Em relação ao que ele falou lá, ele ficou chateado com o Jorge Jesus ter ligado o Cebolinha e pedido para ele não jogar. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, eu não gosto de falar coisas que eu converso, mas hoje de manhã o Jorge Jesus me ligou. Né? Como vocês sabem, nós fizemos uma amizade e a gente se fala com muita frequência, mas eu não costumo comentar as coisas porque ele me liga como amigo. Só que hoje o homem estava bravo, cara. O Jorge Jesus estava bravo e falou para mim o seguinte, que jamais, em hipótese alguma, ele pediu o Cebolinha não jogar. Ele falou, liguei, óbvio que eu liguei pro Cebolinha, eu quero ele no Benfica. Ele falou, como eu liguei pro Cavani também. Ele falou, não liguei nunca para o Bruno Henrique. Ele fala que eu gostaria de ter o Bruno Henrique, eu gostaria, mas eu não peguei o telefone para ligar para ele em momento algum.
porque ele acha que é difícil. Agora, ele falou, óbvio que eu liguei para o Cebolinha, mas jamais para ele não jogar. Ele falou muito pelo contrário, porque daqui 3 semanas ele estreia lá na Champions. E ele falou, eu quero jogador em forma, eu quero jogador jogando, porque eu vou ter pouco tempo para treinar. E o resto das coisas que ele falou, eu não vou reproduzir no ar, porque eu não sou fofoqueiro. No sábado, eu acho que o Jorge Jesus vai dar uma entrevista lá para a TV do Benfica, e aí ele vai falar, não sei se ele vai falar sobre isso, e aí ele fala as coisas que ele falou para mim. Eu vou omitir. A única coisa que eu não vou omitir é o seguinte, que ele falou para mim, olha, jamais eu pedi para ele não jogar contra o Inter. Porque eu tenho o jogo da Champions daqui 3 semanas e eu preciso de jogador em forma. Isso foi o que me disse o Jorge Jesus, o Sormani. Lucha, no final do jogo, aquela coisa, comemoração, Palmeiras campeão, o Luxemburgo se lembrou do Jorge Jesus, que já não está mais no futebol brasileiro. Estava com o alfinete pronto para espetar. Olha o que o Lucha falou depois do jogo. Peraí. Vamos com calma. Nós somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que nós estudamos, nós aprendemos, nós temos que aprender, temos que fazer curso, temos que cada vez aprimorar ainda mais. Mas nós mudarmos a nossa essência, que é pentacampeão do mundo, que é 11 vezes campeão do mundo em interclubes, que tem toda uma história de futebol brasileiro sem treinador estrangeiro, o que nós temos que mudar agora? Porque o Jesus veio aqui, ganhou um campeonato sul-americano, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar, porque o futebol europeu é mais rápido. O Zagallo, em 70, jogou como o Barcelona joga com o Messi sem ser um centroavante. Tá? E eu não quero mandar recado para ninguém. O maior recado que o treinador pode mandar, isso sirva para todos os técnicos brasileiros. Levanta a taça. Levantar a taça. Esse é o maior recado que você pode mandar. Tem também velocistas. Qual que era a nossa grande característica? O jogador brasileiro ele é habilidoso, ele pensa diferente. Lá também tem. Pra caramba. E muito cara habilidoso também. Na Alemanha. Discurso pequeno, Vanderlei, pra justificar o quê? O que você ganha com isso, cara? Sabe, pra atacar quem? O Jorge Jesus veio aqui, ganhou 6 taças. Foi embora com mais títulos do que derrotas. Ou seja, caramba, quer mais que isso? Sabe, toda hora batendo no cara. O cara veio aqui e ganhou. Tava no viés de baixo na carreira, veio pro Flamengo, pum, pegou um trampolim e explodiu. Coisa que muita gente e muitos técnicos experientes não fizeram, Vanderlei. Entraram no viés de baixo e só se afundaram. Você estava citando do Filipão, entrou no viés de baixo, foi indo, não aconteceu nada no 7-1 pra cá. Eu que um brasileiro com o Palmeiras, e o brasileiro que ele ganhou, com todo respeito, eu já expliquei aqui muitas vezes, ganhou com o time em reserva, porque o time titular que ele treinava, a Vera, tomou pau em todas as competições em que ele disputou, e não aconteceu nada com aquele time. Vamos, Pipo. Sabe, o próprio Vanderlei mesmo, falou de Parreira, falou de tantos, o Abel, clichê bom, porque vocês queimaram os técnicos jovens, balela, ninguém queimou nada, Vanderlei, porque até os próprios jovens que estavam surgindo não estavam nem eles preparados, nem os experientes, nem os preparos e a formação técnica no Brasil, que não está bacana, Vanderlei. Não está bacana, por isso que 2 estrangeiros que vieram pra cá, e nem eram os estrangeiros tops de linha do futebol europeu, fizeram o que fizeram e estão fazendo ainda no caso do Sampaoli. Sabe, então é isso. Eu acho que, com todo o respeito ao Vanderlei, adoro ele, gosto muito, a figura dele é maravilhosa, me dou bem demais, mas não concordo em nada com o discurso dele, ainda mais pra explicar o que ele fez no Palmeiras. Porque ele tirou o Gabriel Menino porque ele não tem experiência. Que experiência que tem o Zé Rafael? Tropecando na bola do primeiro lance, quase cai de boca no gramado sintético para dar o passe pro William. Para, Vanderlei, para. Vamos, Pipo! Ô, Flavinho, o que você achou aí dessa entrevista do Lucha depois do título?
Beija, eu acho que ele falou um monte de coisa desnecessária, assim, parece que tá toda hora na defensiva, porque a gente cansou, a imprensa, todo mundo cansou de elogiar o trabalho feito pelos outros, por 2 técnicos especificamente no ano passado, o que gerou uma reflexão sobre o trabalho de técnicos do Brasil e muitas críticas aos técnicos, aos treinadores brasileiros e tudo mais. E aí, parece, a sensação que eu tenho é assim, que os treinadores brasileiros, os mais bocudos, né, os que gostam de falar mais, eles ficam esperando uma conquista para poder desabafar, digamos assim. Eu acho que as coisas que o Luxemburgo disse, algumas fazem sentido, outras nem tanto, né? Ok, Brasil é pentacampeão do mundo, beleza. O Brasil, mas o futebol jogado no Brasil é ruim, tem um pouco a ver com os técnicos brasileiros, sim. Os jogadores brasileiros fazem muito sucesso lá fora, o futebol brasileiro não, né? O jogador é uma coisa, é diferente. Não é o jogo aplicado, o jogo praticado no Brasil que faz sucesso no exterior. São os jogadores brasileiros, né? Há uma sutil diferença aí. Então eu acho desnecessário esse tipo de coisa. Falar para assistir treino, poxa, Luxemburgo, parece que vive onde e quando, né? Em que época? Há quantos anos não se pode assistir a treino nenhum, né? Imprensa nenhuma assiste a treino, em clube nenhum. Mas isso acontece. Então a gente avalia o trabalho dos técnicos pelo que a gente vê nos jogos, que teoricamente os caras estão reproduzindo nos jogos aquilo que eles estão treinando. Se o que eles praticam nos jogos é um futebol ruim, mal executado, mal jogado, a gente supõe que isso também está sendo mal treinado. É isso, é simples, né? Então eu acho desnecessária essa... Também gosto muito, eu não conheço pessoalmente o Luxemburgo, acho ele uma figura interessantíssima, divertida, eu gosto de gente bocuda e tudo mais, só que eu achei desnecessária esse desagravo que ele fez, como se a gente também estivesse aqui só malhando o técnico brasileiro, e não é isso. Só para fechar, o ano passado, o que aconteceu no ano passado no futebol brasileiro, especificamente em 2 times, no Santos e no Flamengo, e 2 times de situações muito diferentes, um muito rico, outro sem grandes recursos e tudo mais, gerou uma reflexão, e a gente procura refletir sobre isso. Mano, o que você achou da entrevista do Luxa? Mano? Frisou. E acho que o Mano... Congelou o Mano. Mano não tá me ouvindo, não? Não, o Mano não tá me ouvindo. Ô, seu Mano, bom assim, Beja? Deixa ele assim quietinho, tá bom. O que você achou, Mano? Ô, Mano, o que você achou da entrevista do... Ô, Mano. Ô, Sormani, o que você achou da entrevista do Luxa? Eu achei que ele perdeu uma ótima oportunidade para se concentrar no título que ele conquistou com o Palmeiras. Do jeito que ele falou depois do jogo, parece que ele ganhou o Mundial Interclubes. Ele ganhou o Campeonato Paulista. Ele não ganha nada relevante desde 2004, quando ele foi campeão brasileiro com o Santos. E lá se vão 16 anos. Mundial de Clubes. Não parece. Do jeito que foi, do jeito que acabou ali, parece que ele ganhou o Mundial de Clubes. E sapecando o Bayern de Munique. Do Lewandowski, do Thomas Miller, do Neuer, do Kimmich, do Thiago Alcântara. Ele pegou um Corinthians que chegou, aos trancos e barrancos na final. Porque os outros adversários eram ruins. Quer dizer, imagina se ele ganha uma Libertadores. Ele nunca ganhou uma Libertadores. Nem final o Luxemburgo disputou de Libertadores. Nem final ele disputou. Então, isso que me chamou a atenção. Tudo isso porque ganhou um Campeonato Paulista. E ele falou o seguinte: o maior recado, eu anotei aqui, que o treinador pode dar para as pessoas é levantar taças. Então, é o que nós estamos cobrando, Vanderlei. O Brasil não ganha nada desde 2002. Nós se passaram 4 Copas do Mundo. Alemanha, 2006, África do Sul, 2010, Brasil, 2014, com um 7-1 contra o Brasil nessa Copa do Mundo, e Rússia 2018. São 16 anos. Quando chegar a Catar, antes de começar a competição, vai bater 20. Se você fala que o maior recado é levantar a taça,
O recado o Jorge Jesus deu ano passado. Foi campeão da Libertadores. E ganhar campeonato aqui no Brasil, com o nível baixo que nós estamos, não significa muita coisa. É o campeonato, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Basquete, o NBB. É disputado? Super. É legal de ver? Muito legal. Mas é competitivo? Não é. Tanto não é que quando o Brasil vai jogar a Olimpíada ou o Mundial, fica em 10º lugar. Você imagina um técnico campeão do NBB vir com um discurso desse igual do Vanderlei? É risível. É risível. Né? Então eu acho que é isso. Eu uso a frase do Vanderlei para contrapor o que ele está falando. O maior recado que podemos dar é levantar taça. Legal, Vanderlei. E aí? Ganhamos o quê? A gente ganhou 5 Copas do Mundo? Sim, mas num tempo que o futebol era outro. O futebol mudou. E o Brasil não conseguiu acompanhar essa mudança. O futebol tornou-se dinâmico, rápido demais. Nós temos que fazer isso, porque senão não dá para jogar. Aquele futebol cadenciado, respeitando a nossa origem. O jogador pega na bola, tem 3 adversários em cima. Ele não consegue jogar. Ele tem que ter rapidez. Ele tem que jogar compactado. O seu Palmeiras joga compactado um dia sim, outro dia não. Você precisa resolver isso. Porque o futebol hoje em dia está assim. O que significa jogar compactado? Significa que o adversário vai ter menos espaço para jogar. O seu goleiro joga quantos metros da linha de fundo quando o seu time tem a bola? 40 metros? Não, porque ele vai funcionar como líbero. E essa história, essa balela, esse papo furado de que jornalista não vai em treino, mais importante do que o treino é meu jogo. Eu não vou perder meu tempo indo em treino. Eu quero saber o que você faz no jogo. E no jogo você não mostrou nada. Porque o desempenho do Palmeiras nos 2 jogos da decisão contra o Corinthians foi patético, horrível. Você acha que eu vou perder meu tempo vendo o treino do Vanderlei Luxemburgo? Depois do que ele mostrou nessas 2 finais do Campeonato Paulista? Tenha dó, faça meu favor. Eu tenho muito mais coisa para fazer. Você acha que eu vou ver o treino? Repito, mais importante do que o treino é o jogo. Eu não quero ver treino. Eu quero ver o desempenho do seu time no jogo. Não adianta nada você treinar bem. Não adianta nada. Você treina super bem, chega no jogo e você fracassa. Então não adianta nada. Eu quero ver o jogo. Eu tenho coisas importantes para fazer, Vanderlei. Treino seu eu não vou ver. Não vou ver. Ainda mais depois desse futebol pequeno, patético que você mostrou nas 2 finais contra o Corinthians. Você perdeu uma grande chance de ficar quieto. Vanderlei, quando você ganhar uma Libertadores e um Mundial de Clubes, você pega o microfone e fala tudo isso que você está falando. Enquanto isso não acontecer e você ganhar Paulistinha, entra por aqui e sai por aqui.